Turma do Propósito, boa noite. Querido irmão, dia 101 do nosso propósito, hoje Levítico capítulo 11. Vamos continuar juntos aí. Não desanime, leia a Bíblia um capítulo por dia. Se você está atrasado, novamente eu gostaria de recomendar você para fazer a leitura do dia. Leia a de hoje, acompanhe a leitura daqui para frente. O que ficou para trás você vai colocando aos pouquinhos para que você não se sinta desmotivado. Vamos orar juntos. Todos os dias nós temos postado aqui uma oração pela sua família, por você. Mas você deve orar também. Você sabe o que é mais urgente. Então aquele pedido que você escolheu para colocar diante de Deus durante esse ano, coloque diante do Senhor. E aquilo que te incomoda, aquilo que você sabe que te prejudica alguém que você ama, um hábito, um mau hábito que você precisa mudar, lute para mudar. É assim que o Senhor nos vê, nos abençoa, quando Ele percebe que nós estamos de todo coração tentando nos aproximar dEle, com o coração quebrantado, com o espírito contrito. A Bíblia diz que o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita. Pelo contrário, eu tenho certeza que você vai encontrar o Senhor aí nessa caminhada e vai senti-lo mais perto. Vamos lá, sem demora, para esse texto. É um texto, pessoal, que parece ser um texto fora de contexto para nós, porque fala de alimentos que hoje fazem parte do nosso cardápio e naquela época eram tidos como alimentos imundos. Nós vamos ver o significado, vou tentar trazer para vocês aqui de uma maneira bem prática, bem objetiva, para não ficar cansativo. Então no capítulo 11 de Levítico, Deus vai listar os animais que poderiam ser consumidos, seriam próprios para o consumo ou impróprios. A tradução ficou animais puros e animais imundos, mas seria os animais aí próprios e impróprios para o consumo. Então, há uma lista grande aqui que fala sobre terra, animais da terra, água, as aves, né, os animais que voam, insetos, e enxame de criaturas que se movem sobre a terra. A gente vai ver aqui algumas regrinhas, depois eu vou trazer uma aplicação para você sobre o que eu acredito ser esse significado. E já vou dizer que essa minha posição, esse meu pensamento, é um pensamento teológico que existem muitas pessoas que pensam diferente, mas eu gostaria de fazer essa aplicação utilizando aqui um texto do Novo Testamento. Então vamos lá. Qual que era a regra para os animais da terra? Havia duas regrinhas a serem observadas. Os animais que poderiam ser comidos, eles tinham que ter a unha fendida, o casco que se divide em dois, e deviam ruminar. Então tinham que ter o casco dividido em dois, né, que é essa unha fendida, e tinham que ruminar. Animais que tivessem uma só dessas características deveriam ser considerados impuros. Exemplo, que eles colocam lá que seriam como animal impróprio para consumo. O camelo não deveria ser comido, o coelho não deveria ser comido, a lebre, também o porco, que apesar de ter a unha fendida, não rumina. O camelo, o coelho, a lebre e o porco são exemplos de animais aí que não poderiam ser consumidos, animais terrestres. Na água, eram duas regrinhas bem simples. Os animais poderiam ser consumidos, eles deveriam ter barbatanas e ter escamas. Nesse caso aí, por exemplo, os frutos do mar, que nós tanto admiramos, um camarão, por exemplo, seria tido como impróprio para o consumo. E aves, há uma lista lá de aves que não deveriam ser comidas, né? Deveriam ser consumidas. Lá está a águia, urubu, a águia marinha, milhano, açó, falcão, corvo, avestruz, coruja, gaivota, gavião, mocho, corvo marinho, ibis, gralha, pelicano, abutre, garça, polpa, morcego. Então eu acredito o seguinte, que essa lista, tirando estes animais listados, o restante poderia ser consumido. Mas esses animais aqui, as aves listadas aqui, não deveriam ser consumidas. Insetos, né? Fazia parte, acredito eu, do cardápio de alguns lá. Então os insetos, tinha uma questão bem interessante, que os insetos que tivessem asas e caminhassem sobre 4 patas não poderiam ser comidos. Mas aqueles que tivessem pernas traseiras para que pudessem saltar, esses poderiam, pernas traseiras maiores, pudessem saltar sobre a terra, esses poderiam ser devorados, que é o caso aí do gafanhoto, devorador. E fala ainda dos enxames de criaturas que se movem sobre a terra. E fala sobre aqueles que não deveriam ser consumidos. Topeira, rato, lagarto, geco, crocodilo da terra, lagartixa, camaleão, aquele que rasteja sobre o chão, anda sobre 4 patas ou tem muitos pés, mas que rasteja pelo chão. Nenhum desses animais que rasteja o ventre deveria ser aí devorado. E aí há umas regrinhas que se alguém tocar no cadáver desses animais deveria ficar impuro. Se fosse o vaso deveria ser de madeira, ele poderia ser reaproveitado. Se fosse de barro deveria ser quebrado para lavar as roupas e tal. Há uma regra sobre a questão de tocar em animais aí impróprios para consumo e deveria ser observada essa regra também de purificação. Aí a gente fica perguntando assim, por que isso? Por que Deus estabeleceu uma dieta, uma restrição alimentar rígida ao povo, uma restrição alimentar? Primeiro que isso é prova do cuidado de Deus. Vamos lembrar que o povo estava no deserto. Situação bem difícil, muito calor, e a dieta
era uma dieta mais restrita, porém mais saudável. No entanto, a gente sabe que essas leis, as leis cerimoniais, elas caíram. No Novo Testamento, nós vamos ter a seguinte fala, que tudo que é recebido com ações de graças é santificado. E eu acredito, essa é a minha posição teológica, eu acredito que essa separação entre animais puros e impuros apontava para algo que ocorria também, não só entre animais, mas ocorria entre também nações. Por exemplo, Deus escolheu uma nação para que essa nação fosse considerada pura, fosse considerada uma nação que tinha uma aliança com ele, uma aliança com compromisso, um povo santo, um povo separado, um povo que Deus cumpriria através dele os seus propósitos. Então, essa seletividade, ela representava a escolha de Deus por uma nação para revelar todos os seus propósitos, todo o seu propósito. Qual era o seu propósito? Enviar Cristo. E Cristo, por sua vez, seria capaz de santificar todas as coisas. E por que eu faço essa ligação entre a representação dos animais aqui, dessa dieta, aquilo que Cristo faria? Porque vamos lembrar que o próprio Cristo, em João 12, admite que o seu ministério, a princípio, era para a casa de Israel. Ali no capítulo 12, alguns gregos desejam vê-lo, e ele começa um discurso, um sermão, onde ele diz o seguinte: olha, está chegando a hora que o Filho do Homem será levantado e atrairá todos a si mesmo. Ainda não é o momento, mas está chegando o momento em que o príncipe desse mundo será expulso, o Cristo será levantado e atrairá todos a si mesmo. Seria aquele momento em que Jesus não mais faria as obras que estava fazendo e dizia para cada um que ele fazia um milagre, assim, olha, não conta para ninguém, não fala para ninguém. Por quê? Porque ainda não era o momento. Mas quando Cristo morre na cruz, ressuscita, agora ele dá uma ordem específica para a igreja, dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Quem crê será salvo. É uma ordem para pregar o evangelho. E é muito interessante quando nós percebemos aí, o próprio João afirmar que Jesus veio para os seus não receberam, veio para os separados, os separados não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E quando começa a evangelização dos gentios, o Senhor dá uma revelação a Pedro, e essa revelação está no capítulo 10 de Atos, onde acontece o seguinte: capítulo 10 de Atos, do versículo 11 ao versículo de número 16. Diz o texto que no dia seguinte, indo eles de caminho, né, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então Pedro subiu ali para orar, e estando com fome, quis comer. Mas enquanto preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Pedro estava com fome, e veio ali uma visão. E ele então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado da terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha só, qual é o significado dessa visão? Se você ler lá em Atos 10, você vai ver que Pedro é enviado para Jope para pregar ali. Aliás, ele é enviado à casa de Cornélio, né, para poder pregar o evangelho. E no final do capítulo 10, Pedro ainda tinha muitas dúvidas. A própria Bíblia diz que Pedro, em um determinado momento, se tornou repreensível, porque ele ainda estava tentando agradar o judaísmo. Paulo tem que chamar a atenção dele. Então, Pedro tinha uma certa resistência. Então, Deus lhe deu essa visão, mostrando que não era para ele considerar impuro aquilo que o Senhor purificou. E no final do capítulo 10, vai mostrar que Pedro, depois da sua pregação, Pedro falava essas coisas quando caiu sobre eles o Espírito Santo, sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois ouviam falar na sua própria língua. Assim como aconteceu na descida do Espírito Santo em Pentecostes, aqui aconteceu também com os gentios em Atos 10, mostrando que o Senhor tem um propósito. O Senhor Jesus torna puro aquilo que antes era impuro. É por isso que não há hoje nenhuma distinção entre alimentos. Tem algum problema se eu quiser guardar essa dieta? Não tem problema nenhum. O único problema é que você não pode. Tem muita gente que leu a Bíblia e diz assim: olha, eu não como carne suína, não como, eu não saio fora da dieta bíblica. E acham que por isso tem mais méritos do que aqueles que comem, que consomem esses alimentos. Eu digo para você que não, que isso é coisa da lei e a lei já caiu. Se você quiser guardar a dieta, você pode guardar o que você quiser, né? Agora, você não pode, meu querido irmão, achar que isso te justifica, porque o que te justifica é o sacrifício de Cristo. E nós sabemos pela Bíblia que tudo aquilo que é recebido com ações de graças está santificado, pode ser comido, pode ser aproveitado. Isso faz parte hoje, muitos animais desses fazem parte aí do nosso cardápio, por exemplo, como a carne de porco que eu citei, os frutos dos mares, o fruto do mar, inseto, tem muita gente hoje que até come, né? Isso é uma fonte proteica interessante. Mas eu digo para você, meu querido irmão, que hoje tudo isso está santificado em Cristo.
porque a lei era apenas uma sombra do que estava por vir. E assim como havia várias distinções entre coisas e coisas, né, entre elementos e elementos, e tudo isso apontava para Cristo, apontava para o que Cristo estava fazendo, a gente percebe essa conexão aqui em Atos 10. Os animais impuros representados aqui na visão diziam a respeito dos gentios. E agora o próprio Senhor diz para Pedro, Pedro, come porque eu estou mandando. E não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E repetidas vezes, 3 vezes o Senhor afirmou. E depois Pedro teve essa experiência de ver os gentios recebendo o Espírito Santo. Portanto, eu acredito que há uma conexão nessa restrição alimentar entre animais impuros e animais puros. E animais impuros apontavam para aquilo que Cristo faria no futuro. Cristo, agora em Cristo não há mais gentio, judeu, grego. A salvação é para todo aquele que crê. Assim também, como por ações de graças, tudo está santificado. Nós não estamos mais debaixo da lei, porque Cristo cumpriu a lei. Então, a sombra, ela não tem mais sentido, ela não precisa mais, não precisamos mais nos apegar à sombra, né? Como diz a palavra do Senhor, lá em Colossenses, eu quero terminar com esse texto, Colossenses capítulo 2, rapidinho só para não ficar nenhuma dúvida, Colossenses capítulo 2, versículo 16, ninguém, pois, vos julgue, isso é o apóstolo Paulo dizendo, vamos lembrar que o apóstolo Paulo, judeu, segundo ele em Filipenses capítulo 2 e 3, ninguém foi um judeu como ele, se alguém podia confiar no seu currículo era Paulo, mas aqui ele diz no versículo 16, ninguém, pois, vos julgue, no capítulo 2, versículo 16 de Colossenses, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida ou dia de festa ou lua nova, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Nós estamos em Cristo, fique em paz, se você consome esses alimentos, não precisa se sentir hoje impuro. A realidade é Cristo que já te purificou. Agora, se você segue essa restrição, tudo bem. Só saiba que isso não acrescenta em nada a você no tocante à salvação. É uma escolha alimentar sua. Meu querido irmão, que Deus te abençoe e que você tenha uma ótima noite. E amanhã nós nos encontramos aqui para meditar em mais um capítulo da palavra. Um grande beijo e até mais.